Olá, guria, muito bem-vinda ao programa Top 10. Vocês essa semana vão estar vendo as lives gravadas, pois eu estou viajando. E nesse momento eu estou em Pirinópolis. Como eu sempre digo, a gente precisa sempre ter momentos de pausa, né, para recarregar as baterias, mas sem deixar os compromissos de lado. Então, gurias, vão ser 2 semanas com lives diárias, né, onde eu vou trazer os 10 principais temas que mais têm ajudado as mulheres 40 a mais a emagrecer, se livrar das dores, do cansaço e dos remédios. Esses 10 temas são temas de aquecimento para o projeto Emagreça e Zere as dores e o cansaço. Um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 28 e 2 de dezembro, onde eu vou mostrar o caminho que vai levar as mulheres 40 a mais a emagrecerem, se livrar das dores, do cansaço e dos remédios. E para te inscrever, basta tu acessar o link que está ali na bio do Instagram, do Face ou no banner do YouTube. Bem, para quem não me conhece, eu sou a doutora Beth Vale, eu sou médica psiquiatra e eu ajudo mulheres 40 a mais a emagrecer, se livrar das dores, do cansaço e dos remédios. E de emagrecimento e não emagrecimento eu entendo muito bem, pois eu sempre sofri essa questão de sobrepeso, né? Desde a adolescência até os meus 62 anos. E o tema de hoje é: como aos 70 anos ainda consigo usar meu vestido de quando eu tinha 18. Bem, gurias, eu não tenho como falar desse tema sem contar um pouquinho da minha história. E a minha vida foi uma briga imensa com a balança, eu sempre querendo emagrecer, mas vivi toda a minha vida aquele velho efeito sanfona. Engorda, emagrece, fazia algumas coisas do regime maluco, emagrecia, depois engordava tudo de novo, né? Eu tinha muito medo de entrar na menopausa, pois eu imaginava assim, sem menstruar, eu imaginava que era muito difícil de emagrecer. Até porque existe o gasto energético de fabricação daquele sangue todo, né? O ciclo natural da mulher que combina na menstruação, aquilo ia desaparecer. E a questão dos hormônios também, que simplesmente dá uma cortada bruscamente. E mais ainda, com todo o poder que a nossa mente tem, aquilo que tu imagina com intensidade se torna realidade. E como eu sempre digo, meu maior medo era ficar gordinha, né, que nem uma prima da minha mãe, que se chamava Solange. Ela era obesa mórbida, mais de 100 quilos, e eu tinha muito medo de ficar assim. Após a menopausa, conforme eu acreditava, naturalmente eu fui ganhando 1 quilo, 1 quilo por ano, até chegar aos 76 quilos, que para mim era um absurdo, tá? Isso me ocasionava vários problemas sociais, porque eu não ia na praia, eu só ia de madrugada, né? Eu morava na beira do mar, eu ia de madrugada, assim, quando estava escuro, né? Não botava biquíni, então isso aí me privava de uma série de coisas. Pode ser que era neurose, tá? Até concordo que era mesmo, né? Eu tenho umas gordinhas assim que não estão nem aí, que eu acho que tá certo, mas que de alguma forma eliminar essas gordurinhas se faz necessário, como eu vou explicar, né, mais adiante, como eu sempre estou explicando aqui. Então, gente, eu fui em várias nutricionistas e fazia tudo que elas me mandavam. Então, fiz aqueles tratamentos de anotar tudo que eu comia, de fotografar os alimentos, de contar ponto, de contar caloria, dieta de lua, do abacaxi, ou e muitas outras, né, que até já me esqueci, né, e fazia tudo aquilo que me dizia. Fui a médicos que me receitavam medicamento para compulsão, medicamento para tirar apetite, o que deixava meu coração mais acelerado, me deixava mais ansiosa, parava a medicação, voltava tudo, também laxante, diurético, aqueles medicamentos que impedem a absorção de gorduras, né, e até emagrecia. Mas tudo voltava, né? E muitas vezes pior. Eu só comia alimentos integrais, muitas frutas, pouca gordura, enfim, cumpria rigorosamente tudo que me diziam. E nada dava certo. E após a menopausa, eu fui chegando aos 76 quilos, com muita dor no coração, mas quase tirando a toalha, né? Fui chegando aos 76 quilos e achava que eu tinha que me conformar. Daí uma nutricionista me disse: olha, Beth, tu é daquela pessoa que engorda com vento. 1 grão de arroz vai te engordar. Aquelas palavras, né? Aquilo ali que a gente coloca como crença limitante e quando a gente acredita, gente, isso é complicado.
Então, em 2013, eu estava com 62 anos, minha mãe tinha falecido de câncer após 5 meses de um calvário intenso, com muito sofrimento, muitas dores, e extremamente lúcida, tá? Eu já tinha acompanhado o câncer do meu pai, que teve um fim de vida muito semelhante. E eu criei um pavor de ter que passar pelos que eles passaram. Eu não queria que meus filhos passassem pelo que eu passei, né? E por que eu tô trazendo isso agora? O que isso aí tem que ver com a história do emagrecimento, com a história do vestido, né? Porque nesse período, após a morte da minha mãe, eu troquei de ginecologista e, como sempre incomodada com o meu peso, achei que ela ia dizer para me conformar, né? Como aquela nutricionista estava dizendo. Pois o que eu tinha ouvido de tantos médicos era: isso é tua genética. Contei toda a minha história e ela me disse: cada quilinho a mais perto tu tá do câncer. Tu precisa emagrecer. Guria, assim, ó, aquilo soou como uma condenação. Vou morrer de câncer. Eu passei uma vida inteira fazendo tudo para emagrecer, sem resultado algum. E eu fazia tudo certinho, né? Tudo certinho, na realidade, aquilo que eu estava achando certo e naquilo que diziam que eu tinha que fazer, tá? E além de tudo isso, o meu nível de açúcar estava bem alto, né? A insulina estava alta e eu, né, já me direcionando para uma diabetes, né? Já estava pré-diabética. E aí veio outro pânico, pois meu irmão tem uma diabetes grave, já amputou uma perna, é quase cego, tem insuficiência renal, cardíaca, enfim, né? Há um monte de complicações sistêmicas decorrentes da diabetes. Então, eu já via, né, que o meu fim ia ser complicado, já sabia que ia ser, né, uma velhinha doente. E daí a ginecologista me disse: Beth, tu tens que emagrecer. Eu olhei para ela assim: meu Deus, né? É tudo que eu quero, né? É tudo que eu sempre quis na minha vida, né? E daí ela começou a perguntar como é que era a minha alimentação. Eu fui respondendo, achando que estava, né, com uma alimentação super saudável, né, achando que estava fazendo os exercícios certos e achando que estava fazendo tudo tranquilo, né. Eu comia de 3 em 3 horas para aumentar meu metabolismo, né. Comia somente alimentos integrais, somente diets e light, né, muita fruta, pouquíssima gordura, enfim, tudo que diziam para eu fazer e eu fazia. Foi daí que ela me deu o primeiro sinal de alerta. E assim que ela me deu esse sinal, que eu estava fazendo tudo errado, né? Eu também fazia exercício, fazia pilates 2 vezes por semana, então eu achava que estava tudo bem, né? Tava tudo certo comigo. E daí ela me disse que estava tudo errado, que eu não podia comer de 3 em 3 horas, que os alimentos integrais engordam tanto ou mais que os outros que são refinados, que as frutas em grande quantidade contêm uma quantidade grande de açúcar e que se eu queria emagrecer eu tinha que virar minha vida do avesso. Então, eu saí de lá, né, meio apavorada, assim, não acreditando muito no que ela estava me dizendo. Daí depois ela me passou os trabalhos científicos que eu comecei a estudar. Eu nunca tinha estudado sobre alimentação, sobre estilo de vida, né? Daí fui procurar entender. Então comecei a estudar a questão da alimentação, a questão dos exercícios, a questão dos suplementos, a questão da natureza, a questão da água. E comecei a me dedicar para uma medicina que nunca tinha me apresentado ainda. Eu só conhecia a clássica medicina da doença. Tu fica doente, toma remédio, né? Eu, como psiquiatra, chegava às pessoas com transtornos, eu dava remédio. Só que eu ficava enlouquecida, porque os remédios davam os efeitos colaterais que eu não queria, e daí eu arrumava uma coisa e prejudicava a outra, né? E, pouco a pouco, né, eu entendendo um pouco mais da medicina da saúde, uma medicina que faz seu corpo se autocurar, inclusive da obesidade, e desde que tu dê para ele aquilo que ele precisa, né? Tudo de forma muito natural. Nessa época, eu comecei também a fazer yoga, eu queria fazer yoga para me acalmar, né? E foi outra coisa que abriu as portas. A yoga para mim foi transformadora, né? Como já disse, eu procurei para me acalmar logo depois da morte da minha mãe, né? Porque foi muito forte para mim. E eu comecei a aprender técnicas que me fizeram entrar mais em contato com meus sentimentos. Aprendi a controlar meus pensamentos, a me conhecer melhor, a conhecer meu corpo, a me autoconhecer.
tá? Até parece que autoconhecer é uma palavra que todo mundo diz assim, mas se tu não entrar em contato contigo e não saber o que tu realmente quer, tu não vai conseguir chegar aonde tu pensa que tu vai, né? Aonde tu quer chegar, né? E não é tão fácil assim. Então, eu me dei conta que eu era dominada por pensamentos que me sabotavam, né? O pensamento de ficar, não quero ser como a minha priminha gorda, né? Quando tu pensa, o nosso cérebro não entende negativo, eu só pensava na priminha gorda e o que acontecia? Eu estava engordando também. Então eu aprendi que eu tinha dentro de mim algumas crenças que me impediam de me tornar aquilo que eu queria ser. E parece que quando tu começa a mexer com uma coisa, o universo providencia uma interação cósmica, onde tudo vai alterando para a gente chegar onde a gente quer. É uma coisa fantástica. E a partir daí eu passei a estudar muito, né? Comecei a estudar medicina integrativa, né, que olha a pessoa como um todo, que está mais preocupada com a saúde do que com a doença. Comecei a entender os alimentos que são inflamatórios, os que são anti-inflamatórios. Comecei a ver a importância do intestino para acabar com a depressão, em vez de dar remédios, né? Comecei a entender um pouco de meditação, né, do quanto tu entrar em contato contigo, isso aí melhora todas as áreas do teu cérebro, inclusive faz ele rejuvenescer. E também passei a me incomodar com a psiquiatria que eu fazia, né? Que era baseada no tratamento das doenças, com muita medicação, que ocasionava sintomas severos de obesidade, ocasionava muitas vezes perda de libido, né? A pessoa vinha lá, né, até diminuir a depressão, mas, né, reclamando que dá perda de libido, né? Ou muitas vezes ocasionava aumento do apetite, então a pessoa saía daquele estado de agressividade, daquela agitação toda e engordava, trazendo outros problemas, né? Muitas vezes perda de memória, né? Perda de memória consecutiva, enfim, né? Eram os efeitos colaterais que eu entrava em pânico, né? Porque eu sentia que eu ajudava uma coisa, mas estava prejudicando outra. Qual era pior? Não sei, né? Daí, quando eu comecei a me sentir melhor e a fazer do meu corpo o meu laboratório, eu comecei a colocar isso com meus pacientes e vi que muitos melhoravam com mudanças que eu estava propondo e que eu estava praticando, estava me sentindo melhor, né? Eu comecei a perder peso naturalmente. Gente, parecia um milagre, né? Olhar para a balança e ver a balança se direcionando, né, para o valor mais baixo, e coisa que isso aí era difícil, né, porque ela sempre estava oscilando, e naturalmente, sem sacrifício, sem estar preocupada com contar calorias, contar alguma coisa, né. Eu vou te dizer assim, ó, meu pânico sempre foi obesidade, né. E depois da morte da minha mãe, aumentou, né, o medo do câncer e da diabetes. E daí ligou a chavinha, eu preciso fazer alguma coisa, né? E depois desse contato com essa ginecologista que tinha, né? Que ela, depois que ela me mostrou isso, eu não conseguia, né? Depois, eu brinco assim, depois que tu vê uma coisa, tu não consegue mais desver. E daí eu estudei muito, né? E fiquei triste com algumas descobertas, assim, né, que grandes indústrias não querem que a gente tenha saúde. A indústria alimentícia coloca substâncias viciantes em nossa alimentação para que tu consuma cada vez mais, né? Botam conservantes que conservam o alimento, mas te destroem, né? A indústria farmacêutica precisa que tu fique doente para ela ter lucro, né? E tu vai medicando, tu toma uma coisa, daí dá um outro sintoma, daí tu toma outro sintoma, né? E tu vai, as medicações tu vai aumentando em cascata, né? Daí tu fica uma velhinha assim, com aquela caixinha de remédio, aquelas de manhã, de tarde, de noite, né? Pra não confundir, né? Então, a coisa que eu pensei assim, não quero isso pra mim. E nem pra ninguém. E daí eu comecei a colocar em prática. Cuidei, né, tendo uma alimentação low carb, buscando entender quais são os alimentos inflamatórios, quais são os alimentos anti-inflamatórios, quais são os alimentos que podem te ajudar a tu melhorar a tua depressão, a tua ansiedade, né, que aumenta os níveis de alguns neurotransmissores. Aprendi a usar especiarias que podem contribuir consideravelmente com o emagrecimento. Estudei, entendi quais os exercícios físicos, né, de que forma eles têm que ser feitos para tu ter um melhor resultado na tua saúde e com muito menos tempo.
Aprendi a conversar com o meu corpo, entender o que ele está dizendo, o que ele está me pedindo, né? Aprendi a tratar meu corpo com mais gentileza, com muito mais amorosidade, respeito, como a gente cuida de um bebê, né? Oferecendo para ele tudo o que ele precisa. Gurias, o resultado foi emagrecendo. Foi emagrecendo não, foi aparecendo, mas emagrecendo mesmo. Eu fui emagrecendo, devagar, o melhor de tudo, sem passar fome, sem sacrifício, com muita saúde, com muita disposição, melhorando a minha memória, melhorando os meus sonhos, né? Me dando uma vitalidade que eu nunca tinha tido na minha vida, né? E alterou algumas coisas, alguns sinais de doenças que já estavam presentes e que foram desaparecendo naturalmente, né? Aos 60 anos eu fiz um exame que apareceu uma placa de aterosclerose, né? Que é uma placa de gordura na carótida, essa principal artéria que leva o sangue para o cérebro, e ela desapareceu. Eu tinha um hemangioma no fígado. O hemangioma é um tumor benigno, não preocupante, mas ele estava ali no meu fígado, eu não estava preocupada com ele, mas ele desapareceu, né? Eu estava com início de catarata, né? Isso me preocupava, né? E a catarata desapareceu. Eu tinha uma hernia de disco e ela parou de doer. Eu tinha um cisto no rim que desapareceu. Gente, isso aí eu nem esperava, né? Isso aí nem esperava. Mas assim, que coisa fantástica, né? Essa nossa capacidade do corpo de se autocurar. Então, tudo que eu ganhei mais memória, mais energia, um corpo que não me envergonha, né? Então, eu passei assim mais uns 15, 20 anos sem poder colocar um biquíni, né? E gurias, vocês não imaginam a alegria, né? Quando depois de 20 anos eu coloquei esse biquíni. Eu me lembro exatamente da sensação, né? De retirar a canga, ir devagarinho na direção do mar, sentir a brisa do corpo, né? A brisa no meu corpo, sentir o pé na água gelada, aquela água subindo devagarinho, né? No mar de Garopaba. E no meu corpo, à medida que eu me direcionava ao fundo do mar, até que eu mergulhei naquele marzão azul, e quando subi assim, meu Deus, né? Eu me sentia plena, conectada com aquele marzão, aquela paz suprema daquela conexão que tu tá com o universo, né? Eu tinha me encontrado. Gurias, parei de brigar com as minhas roupas, né? Eu sempre comprava roupas menores, porque as maiores não me pertenciam, né? Não ia comprar para um corpo que não era meu. Passei a não me esconder mais nas fotos, né? Tá aqui, né? Na frente de você, se eu tivesse aquele corpo, com certeza eu não ia estar, né? E não ter que ter vergonha do meu corpo, tá? O guarda-roupa estava cheio de roupas que não me serviam e a dificuldade que eu tinha de comprar roupas novas que ficassem bem. Muitos diziam que exagerava. Até acho que sim, né? Não era bem neurótica com essa questão de gordura, mas era assim que eu sentia, né? E aos 64 anos, que foi esse período de adaptação, eu comecei a me sentir gente novamente. E a alegria maior foi que eu senti na semana passada, né? Quando fui arrumar meu guarda-roupa, encontrei um vestido, né? Que eu mesmo tinha feito para usar no baile dos bichos da medicina. Naquela época eu fazia corte e costura, né? E com certeza tive grandes ajudas da minha professora. E eu experimentei e me apaixonei. Gurias, é esse vestido que eu tô aqui, ó. É esse vestido que eu tô aqui. Olha só. Né? Tô exibida mesmo. E assim, ó, quando eu experimentei ele pela primeira vez, eu chorei. Chorei porque eu amei o que eu via. Eu cheguei num ponto que eu nunca pensei que eu fosse estar, né? Aos 70 anos, né? E por isso que o que eu sinto é uma gratidão imensa, né? Passou assim um filme na minha cabeça de todo o sofrimento, de todo o inferno que eu passei com essa questão de fazer 500 regimes, de ficar fraca, de comer, né? Tomar remédios que me faziam mal,
fazia dietas que eu emagrecia, daí depois engordava tudo, né? E hoje eu me sinto com uma baita autoestima, gostando de mim e tendo uma vida digna, né? E qual é o meu sentimento? Hoje eu sinto muita gratidão, gente. Gratidão por tudo que eu passei, na realidade, por tudo que eu estudei, por estar aqui ajudando as mulheres a se livrarem desses quilos a mais, que baixam a autoestima, que fazem adoecer e afastam cada vez mais de uma vida digna. E o melhor, gente, para sempre. Né? A gente pode se livrar disso para sempre. E essa é a minha missão, que as mulheres cada vez mais alcancem mais seus objetivos e vivam suas vidas lépidas e faceiras. Tenho várias alunas que alcançaram isso, a Flávia, a Vanessa, a Alessandra, essas, né? E muitas outras que vocês vão ver, vou trazer aqui os exemplos durante a semana, que conseguiram emagrecer e se sentir gente novamente. E tem que ouvir, né, em vez de, né, o que tá fazendo errado. Nossa, como tu envelheceu, o que tu fez? Fez uma plástica? E essa energia imensa que a gente sente quando a gente está com o corpo saudável, tá? E, né, eu busquei, né, na época eu estava buscando saúde e, como efeito colateral, emagreci, né, e fiz uma limpeza geral no meu corpo, né, me livrando de todas aquelas doenças que estavam começando a se instalar em mim. Então, e aí, além de tudo, eu ganhei uma super disposição. Ganhei uma vida sem dores, sem cansaço e sem remédio. Eu quero espalhar isso pelo mundo. Eu vejo assim, o emagrecimento é uma pontinha do iceberg, que pode te levar a lugares nunca antes visitados. E é onde está a tua saúde plena e teu bem-estar. Então, gurias, o que eu quero? Eu quero ajudar pessoas comuns, como eu, como tu, que através de uma busca de uma vida saudável, sem dores, sem cansaço, sem remédio, consiga emagrecer e chegar a uma saúde que nunca sentiram antes. Pois se eu conseguir, tu também consegue. E eu consegui aos 62 anos, né, gurias? Então, eu nunca imaginava que depois dos 60 isso seria possível, né? Nunca imaginava que depois da menopausa seria possível. Eu nunca imaginava que eu ia sobrepor a minha genética, né? E eu sempre digo, a genética, ela equivale a 15 ou 20% daquilo que tu tem da tua doença, né? Nós temos 85% de forças a mais para bloquear o gene da doença. Então, o que tu tá esperando? Tu tá doente, tu tá cansada, tu tá com dor, né? E várias dores que começam a assolar, né? Depois dos 50 anos, como realmente eu tava. Então eu vejo assim, eu me encontro com meus amigos e, né? Meus colegas estão todos em torno do meus 70. E eu vejo assim, eu fico triste assim de ver com câncer, né? E às vezes assim, a pessoa com câncer não faz nenhuma modificação na sua vida, né? Já teve um aviso do corpo que as coisas não estavam funcionando bem e daí eles vão lá e ainda, né, comem um monte de porcaria, não acordaram para isso, né? Então assim, não deixa acontecer uma coisa grave para que tu tenha que mudar tua vida, né? Então assim, vamos se livrar, tu merece uma vida assim, né? Sem fibromialgia, sem essa dor no corpo todo, sem dor nas articulações. Tu pode fazer, né? De tu poder fazer com as tuas mãos aquilo que tu quiser, o artesanato que tu quiser, de tu poder, né? Eu, né, trouxe a questão de fazer yoga, de plantar bananeira, né? Que são bobagens, mas que me deram uma satisfação assim de superar, de dominar meu corpo e fazer ele fazer aquilo que eu pensava que ele jamais ia conseguir. Eu mando no meu corpo hoje, né? Em março desse ano, eu fui para Bahia, né? Adoro aquele estado, para Maraú, e lá houve a oportunidade de fazer stand-up. Eu sempre me ouvi dizer, todo mundo dizia que eu era desequilibrada. Desequilibrada no andar, tá, gente? Mas talvez um pouquinho desequilibrada na cabeça também. Mas não é esse desequilíbrio que eu tô falando. E
peguei uma prancha lá de stand-up e fiquei lá, né, tentando um dia inteiro. Olha, na realidade eu caí, bebi água, tomei uma porrada aqui que ficou um roxo no meu braço e era tudo para eu desistir. Daí no outro dia, não, eu fui fazer alguma coisa mais certa, né. Daí eu procurei um instrutor que me disse exatamente o que eu tinha que fazer, o lugar onde eu tinha que botar a mão, o lugar onde eu tinha que botar o pé, né? Como que eu tinha que pegar o remo, né? Quando eu virava, tinha que trocar. E seguindo as instruções de quem sabe, no outro dia, no segundo dia, eu comecei a andar de stand-up, que é um videozinho assim que eu tenho o maior orgulho, né? De que ele circula de vez em quando aí, né? Então assim, ó, nunca foi meu sonho andar de stand-up, né? Mas quando surgiu a oportunidade, por que não, né? E daí tu tem um corpo que te obedece e que faz aquilo que tu tá a fim de fazer, guriazinha, isso não tem preço. Isso não tem preço, tá? Então, guriazinhas, eu quero ajudar as mulheres comuns, como tu, como eu, né? Através do emagrecimento, a chegar a lugares que nunca tinha imaginado de chegar antes. Pois se eu conseguir, né, após os meus 62 anos, tu também consegue, né? Eu tenho outra amante, que é a Cleonice, que também emagreceu 12 quilos, tá leve de faceira, e daí saiu, né, fazer um retiro em Pirinópolis, também na cidade que eu vou lá, para tomar banho de cachoeira, para fazer as coisas boas que ela antes não se animava a fazer, né? Então é isso, né? É tu ganhar qualidade de vida, é tu fazer o que tu quiser, né? Na hora que tu quiser, ser dona do teu nariz, né? É melhorar também as tuas relações familiares e viver a vida plenamente como tu merece. É pouco? É muito? É tudo que a gente quer, né? Então, gurias, eu consegui após os 60 anos, né? Mas eu gostaria de ter sabido isso aos 40, porque aos 40 anos é quando começa a nossa decadência, né? Às vezes a gente não sabe disso, né? Aos 30 anos começa um pouquinho, mas aos 40 a gente começa a sentir, começa a ter o pânico da menopausa. E eu gostaria muito de sentir isso aos 40. Mas, né? Sou agradecida acho que todas as coisas acontecem na hora certa, na hora que a gente quer, na hora que tem que ser. Então, estou muito feliz, mas eu quero ajudar as mulheres de 40 a mais a terem uma vida incrível. Uma vida que nunca acreditaram ter, tá certo? E bora lá, vai lá procurar, né? Depois, aquela roupinha que tu deixou lá no armário. Esqueceu dela, né? Mas que tu não tinha coragem de dar, porque tu tinha tanto afeto essa roupa, porque eu tinha tanto afeto, porque era eu que tinha feito, que foi uma lembrança no meu baile dos bichos. E eu tô aqui com 70 anos com essa roupa, gente. Só de pensar nisso me emociona, tá certo? E tu pode. Não sei se tu tem uma roupa de 18 anos, mas tem aquela roupinha apertada lá, ou de repente tu botou tudo fora, não faz mal. Mas daí tu vai lá na loja e vai escolher a roupa que tu quer, tá? Tu vai tirar foto e não vai ter que estar te escondendo. Tu vai poder mostrar teu corpo, né? Poder usar dele com toda honra, com todo o carinho, com todo o cuidado, com toda a gentileza que ele merece, né? O nosso corpo é nosso veículo. E se nós tivermos um corpo saudável, nós vamos poder exercer muito mais coisas, nós vamos poder ter o nosso propósito de difundir para o mundo tudo aquilo que a gente quer. Tá certo? Então, guriazinhas, pra gente falar sobre tudo isso, eu tô preparando um evento com todo carinho para ti, tá? Será o projeto Emagreça e Zere as Dores e Cansaço. Ele vai acontecer dos dias 28 de novembro a 2 de dezembro. Ele é online e gratuito. Então, para tu te inscrever, é só tu clicar, né, no link que está na bio do Instagram e do Facebook ou no banner do YouTube. Tá? Tendo qualquer dúvida, tu passa nos comentários e te digo mais, né?
Traz aquela tua amiga que tá gordinha, que tá, né, reclamando da vida, que tá de mal com o mundo, que tá só, passa o tempo todo no sofá. Traz ela para cá, vamos fazer, né, essa corrente, esse movimento de mulheres saudáveis que podem, né, trazer uma energia, uma frequência melhor para esse mundo que está precisando todo, né? Mas com saúde, a nossa frequência aumenta. Sem saúde, vai lá para baixo e a gente não contribui em nada. E pelo contrário, a gente atrapalha, né? Porque se tu tá doente, tu vai ter que estar cuidando da tua doença e as pessoas que estão na tua volta também vão estar cuidando de ti. Então vamos nos libertar, né, as pessoas que nós amamos com uma vida super saudável. E a gente chega lá. Tá certo, guriazinho? Então, a gente se encontra amanhã, nesse mesmo horário, tá? E a live vai ser gravada novamente, tá? Beijo!